Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançá-lo no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a igreja primitiva, principalmente do 1º, 2º e até uma boa parte do 3º século, ela sofreu grande perseguição. Aqueles que mataram Jesus continuaram perseguindo os cristãos e matavam mesmo. As pessoas tinham que renunciar à fé às vezes. Por isso o Evangelho coloca aqui dividido em 3 partes. A primeira parte vai dizer respeito àquilo que eles recebiam como catequese na sinagoga, quando estava na sinagoga, nas casas, nas famílias. Mas às vezes não podia proclamar essa catequese. Não podia falar de Jesus ao público. Por isso que Jesus está dizendo, não tenham medo. Tudo aquilo que vocês ouviram no quarto, em qualquer lugar, proclamem, sem medo de ser feliz. Segunda coisa, não tenham medo daquele que mata o corpo. Ou seja, é necessário enfrentar o mal apesar do risco que a vida corre. Mas não vamos recuar por medo. E a terceira coisa, temei sim, uma covardia que me impede de anunciar esse testemunho do Evangelho. Porque aí você vai perder não só a vida física, mas vai perder também a vida futura, vai perder a salvação. Ou seja, 3 vezes a palavra medo aparece para dizer que o medo nunca deve impor sobre nós o limite da evangelização. Quantas pessoas destemidas que realmente anunciaram, denunciaram, custou a sua vida, mas não traiu Deus, não traiu o Evangelho. Sejamos pessoas corajosas, sejamos pessoas capazes de anunciar o Evangelho, vencendo as tantas situações que muitas vezes querem nos calar, querem nos silenciar, e precisa conversão e muita convicção para prosseguir no caminho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia. Tua palavra